Buenos, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos resolver alguns exemplos de equações diferenciais exatas. E o que a gente vai focar aqui é encontrar o intervalo de definição dessas funções. Então vamos começar com esse exemplo aqui. Então, resolver essa equação diferencial com essa condição inicial, ou seja, resolver esse problema de valor inicial. Então essa equação aqui vai ser uma equação diferencial separável, né? Por quê? Porque eu posso escrever ela como y é dy dx igual a menos x, passando o dx para esse lado aqui, e y dy igual a menos x dx, né? Ou seja, tudo que tem y aqui desse lado e tudo que tem x aqui desse lado, né? Uma equação diferencial separável. Então agora, para resolver essa equação diferencial, a gente vai integrar de ambos os lados. Então a integral de y dy, isso vai ser y ao quadrado sobre 2. Integral de menos x dx, isso é menos x ao quadrado sobre 2, mais uma constante, né? Porque essas integrais aqui, elas são integrais indefinidas, então quando a gente resolve essas integrais indefinidas, vai surgir uma constante arbitrária c. Então agora eu posso passar esse carinha para esse outro lado. Então x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2 igual a c. E agora eu posso multiplicar toda essa equação por 2. Então aqui desse lado vai sumir esses dois aqui, né? Multiplicar toda a equação por 2, aqui vai cancelar. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui desse outro lado vai ficar 2c. Tá? Só que como essa constante ela é uma constante arbitrária, eu posso dizer que esse 2c, na verdade, é uma constante k. Então eu tenho essa equação aqui. Tá? Então uma observação, né, que quando a gente resolve equações diferenciais separáveis, a gente pode obter a solução de forma implícita, ou seja, né, quem é que é a minha função y nesse caso, que é a solução desse problema? Eu não sei, eu só sei que a função y satisfaz essa equação aqui. Então agora, para descobrir quem é essa constante k, eu vou aplicar a condição inicial, né? Então y de 0 igual a 4. Então se eu trocar, né, x por 0, o meu y vale 4. Então, se eu fizer isso, x igual a 0, então 0 ao quadrado mais y, 4. 4 ao quadrado igual a k. Ou seja, né, k vale 16. Então, a minha solução y de x satisfaz x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Então, essa equação aqui me dá a solução y de forma implícita. Então, dada a solução nesse formato aqui, eu posso tentar encontrar quem é y explicitamente, ou seja, isolar o y aqui. Se eu conseguir fazer isso, ótimo, mas às vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Então, nesse caso aqui a gente consegue, né? Então, isolando o y ao quadrado igual a 16 menos x ao quadrado, e aí tirando a raiz, y igual a mais ou menos raiz de 16 menos x ao quadrado. Só que fazendo isso, né, isolando o y, eu encontrei duas funções aqui. Né? Então aqui são duas funções. Y igual a mais essa raiz aí, e y igual a menos essa raiz. Então, qual dessas duas funções é a solução da minha equação diferencial? Bom, da equação diferencial, essas duas funções vão ser a solução, mas somente uma função, uma dessas funções, vai satisfazer também a condição inicial. Então, qual dessas duas vai satisfazer a condição inicial? Bom, eu posso simplesmente substituir, né, nessas duas funções e ver quais delas satisfaz. Tá? Olhando aqui, na verdade, fica bem fácil de ver, né? Porque aqui y de 0 é igual a mais 4. E aqui, nessa função aqui, eu tenho y igual a menos uma raiz. Então, essa função só vai me retornar valores negativos. Então,
Então não vai satisfazer isso daqui. Então a solução de fato é y igual a mais essa raiz. Então y igual a raiz de 16 menos x ao quadrado. Então essa daqui é a solução do nosso problema de valor inicial. Agora notem, né, que essa função ela não está definida para todo o valor de x. Né, porque eu tenho uma raiz, e para isso ser um número real, né, o que está dentro da raiz tem que ser um número positivo. Então é aí que entra, né, o intervalo de definição dessa solução. Qual é o intervalo máximo onde essa solução aqui está definida. Então o intervalo máximo de definição, né, de y igual a raiz de 16 menos x ao quadrado vai ser o intervalo, né, onde isso daqui é positivo. Tá? Então 16 menos x ao quadrado é maior ou igual que zero. Tá? Então isso daqui, né, 16 menos x ao quadrado, isso é uma parábola, tem raízes 4 e menos 4, então o gráfico disso daqui é isso daqui, não é uma parábola virada para baixo e que tem essas duas raízes. Então onde é que isso daqui vai ser positivo? Bom, vai ser aqui nesse intervalo, né, entre menos 4 e 4. Então com isso, né, a gente chega aqui, essa função y, né, o intervalo máximo de definição disso daqui, é o intervalo menos 4 e 4. Então nesse intervalo aqui, essa função, essa função aqui, ela está definida, né? Fora disso, não. Tá? E mais uma observação, notem, né, que eu quero encontrar o intervalo máximo de definição, né? Porque eu poderia dizer, bom, no intervalo menos 1 e 1, dentro disso daqui, isso daqui também está bem definido, né? O que está aqui dentro vai ser um número positivo. Mas esse não é o intervalo máximo de definição. Eu posso aumentar ele, né? Posso ir de menos 4 até 4. Tá? Então, tem essa diferença, né? Entre intervalo de definição e intervalo máximo de definição. Então agora a gente vai ver um outro exemplo aqui do livro, né? O exemplo 2, lá da seção 2.2. Ele pede para resolver esse problema de valor inicial. Então aqui, né, uma equação diferencial, y' igual a essa função sobre 2y menos 1, com a condição inicial y de 0 igual a menos 1. Tá? E determinar um intervalo onde essa solução existe. Então essa equação aqui é uma equação separável, né? Eu posso pegar esse 2y menos 1, passar para cá, o dx passar para cá, né? Fica isso aqui, então aqui desse lado só tem x, só tem y, e aqui só tem x. Então o próximo passo, integrar dos dois lados. Então a gente vai obter isso daqui, né, limpando um pouco as constantes, e mais uma constante c, né? Então não esqueçam dessa constante. Então de novo, para encontrar a constante c, eu vou aplicar na condição inicial, né? Então trocando x por 0, o y vai ser menos 1, troca tudo e encontra o valor de c, que nesse caso é 3. Então essa daqui. Então a minha solução y, de novo, ela é dada implicitamente por essa equação aqui, né? Ou seja, a função y ela satisfaz essa equação. Tá? Aqui nesse caso eu também posso isolar o y, né? Eu posso olhar isso daqui como sendo uma equação quadrática em y, e aí aplicar Bhaskara, né? Y ao quadrado menos 2y igual a isso daqui, eu posso tratar como uma constante. Então aplicando Bhaskara eu encontro essas duas soluções aqui de novo, né? Y igual a 1 mais ou menos essa raiz aqui. Então, de novo, né, quais dessas duas soluções é a solução do meu problema de valor inicial? Bom, eu vou olhar a função que satisfaz a condição inicial, e aí fazendo isso a gente chega nessa função aqui, 1 menos essa raiz. Tá? E aí, de novo, né, tem a questão do intervalo de definição dessa função, que vai ser, como aqui eu tenho uma raiz, vai ser onde esse polinômio aqui de grau 3, ele é positivo. Tá? Aqui fica um pouco mais complicado, né? Um polinômio de grau 3, onde é que isso é positivo? Então o que a gente pode fazer nesse caso é fazer o gráfico disso daqui, né? Desse polinômio de grau 3, e aí fazendo isso a gente vê que para x menor que menos 2,
esse cara é negativo, e para x maior do que menos 2, esse cara é positivo. Então, intervalo de definição de menos 2 a mais infinito. Então aqui, né, tem o desenho de várias soluções, né, várias curvas que são solução da equação diferencial. A curva que satisfaz a condição inicial é essa daqui, né? Então essa curva aqui satisfaz a condição inicial aqui, né? E quando x igual a zero, o y vale menos 1. Então essa curva aqui satisfaz a condição inicial. Aí de novo, né? A solução está definida de menos 2 até mais infinito, então essa curva aqui, que é a solução, ela está definida de menos 2 a mais infinito. Aí quando a gente, né, isolou o y, a gente encontrou 1 mais ou menos raiz. Então 1 mais raiz vai ser a curva aqui de cima e 1 menos raiz é essa curva aqui de baixo, né? Então a curva que satisfaz a condição inicial é essa aqui de baixo. Então essa curva aqui é a solução do meu problema. Então um último exemplo, né, resolver essa equação aqui. Aqui ele dá a condição inicial de uma forma um pouco diferente, né? Ele diz que encontrar a solução que contém o ponto 0,1. Né? Isso é a mesma coisa que dizer que para quando x é 0, o meu y vale 1. Né? Então, y de 0 igual a 1. Essa seria a condição inicial. Então, de novo, isso daqui vai ser uma equação separável. Né? Pega esse 4 mais y3, passa para cá multiplicando, pega o dx, passa para lá multiplicando. Eu vou ter essa equação aqui. E aí, só integrar de ambos os lados. Né? A gente vai ter isso daqui e não se esquecer da constante. Então, aplicando a condição inicial, né, y de 0 igual a 1, a gente encontra a constante, nesse caso deu 17. Então, de novo, a minha solução y ela é dada implicitamente por essa equação aí. Tá? Nesse caso, eu não consigo tão facilmente isolar o y nessa função aí. Eu não consigo, a partir dessa equação aqui, escrever y igual a alguma coisa só de x. Tá? Fica muito mais difícil. Mas, mesmo assim, eu consigo encontrar o intervalo máximo de definição. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá para os dois exemplos que a gente acabou de calcular. Nesse exemplo aqui que a gente calculou, a solução ela satisfazia essa equação aqui, x² mais y² igual a 16. A minha solução y satisfazia isso daqui. Agora, essa equação aqui é a equação de um círculo, né, centrado na origem e raio 4. Então aqui eu tenho a equação do meu círculo. E o que a gente fez, né, quando a gente isolou, a gente encontrou y igual a mais ou menos, né, raiz de 16 menos x². Essas duas funções aqui, mais raiz e menos raiz, são justamente a parte de cima e a parte de baixo desse círculo. Né? Então isso daqui é y menos raiz de 16 menos x². E a parte de cima é y mais raiz de 16 menos x². E o intervalo de definição ele é de menos 4 a 4. Esses dois pontos aqui, menos 4 e 4, eles coincidem nessa curva aqui, né, no círculo, com os pontos onde eu tenho uma reta tangente vertical. Então, se eu pensar em curvas no plano, né, por exemplo, vamos ver, essa curva aqui, tá? Isso daqui não é o gráfico de uma função. Mas, se eu pegar aqui o ponto onde eu tenho uma reta tangente vertical e quebrar essa curva em duas, né, essa curva aqui de cima e essa curva aqui de baixo, agora essas duas curvas aqui, essa curva vermelha ela vai ser o gráfico de uma função e essa curva aqui em laranja também vai ser o gráfico de uma função. Né? Então aqui essa curva em preto, né? Essa curva aqui ela não é o gráfico de uma função, mas se eu quebrar justamente nesse ponto aqui,
que tem tangência vertical, né, reta tangente à vertical, eu consigo separar essa curva em preto em duas, né, nessa curva vermelho e nessa curva em laranja, e aí cada uma dessas curvas agora vai ser o gráfico de uma função. Então é o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho um círculo, tem essa equação, o círculo não é o gráfico de uma função, mas, né, se eu quebrar esse círculo em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo, cada uma dessas partes agora vai ser o gráfico de uma função, e aí a função está aqui, né, y igual a mais raiz e y igual a menos raiz. Então, voltando para aquele exemplo que a gente resolveu, aqui, né, a gente olhou aqui no livro, tá, esse exemplo aqui, a mesma coisa, né, a solução, né, da equação diferencial era essa curva aqui, toda essa curva aqui, tá? Agora, isso não é o gráfico de uma função, então para isolar de novo, né, eu peguei aqui o ponto que tem tangência vertical e quebrei em duas curvas, a curva de cima, que era y igual a 1 mais raiz, e a curva de baixo, que era y igual a 1 menos raiz, né, aqui ó, as duas partes da curva, e aí a solução é a curva de baixo, né, porque ela tem a condição inicial. Então agora aqui de novo, né, voltando para esse exemplo 3, mesmo que eu não consiga isolar o y aqui nessa equação, eu posso encontrar os pontos onde essa curva aqui vai ter retas tangentes verticais. Então isso não parece uma coisa tão simples de resolver, né? Encontrar reta tangente vertical é encontrar os pontos onde y' é igual a infinito, né? Se eu pensar numa reta vertical, a inclinação dela, que vai ser a derivada aqui do, né, y', é infinito, né? Inclinação é infinito. Reta vertical, inclinação seria infinito. Então, os pontos onde o y' está indo para infinito. Tá? Só que para essa equação aqui, eu sei quanto vale o y', né? Que é dy de x, que é a minha equação diferencial. 4x menos x ao cubo sobre 4 mais y ao cubo. Então, em quais pontos y' está indo para infinito? Bom, vão ser os pontos onde essa coisa aqui vai para zero, né? Ou, né, os pontos onde isso é zero vai dar, então, y' igual a infinito. Né? Então, y' vai para infinito se 4 mais y ao cubo, isso vai para zero. Então, agora, 4 mais y ao cubo é igual a zero, se, então, y ao cubo é igual a menos 4, e aí, y igual a, né, tirando a raiz cúbica de ambos os lados, então eu tenho menos raiz cúbica de 4. Então, para esse valor de y, o meu y' vai ser infinito, e eu vou ter uma reta tangente vertical. Tá? Então, agora, o que a gente precisa fazer? Né? A gente encontrou o valor de y, eu preciso do valor de x, né, que seria esses dois carinhas aqui, né, nesse exemplo. Então, para fazer isso, eu vou pegar esse valor de y, trocar aqui na equação, então eu vou ter isso daqui, né, x na 4 menos 8x ao quadrado igual a 17 menos y na 4, então menos essa coisa aqui na 4, e menos 16y menos 16 vezes isso daqui, tá? E aí eu vou resolver isso daqui, né? Tá, aqui de novo, né? Isso que vai dar um número não tão bonitinho assim, então eu vou ir para o computador e eu vou encontrar as soluções. Então o livro diz, né, aqui ó, então y igual a menos 4, né, raiz cúbica de menos 4, isso é aproximadamente igual a menos 1,58, e aí para esse valor de y, o valor de x vai ser mais ou menos 3,3488. Então, nesses dois valores de x aqui, essa curva aqui, né, ela vai ter reta tangente vertical. Tá? Então, esses dois valores de x aqui, eles vão me quebrar a minha reta real em 3 intervalos, né? Esse intervalo aqui, né, de menos infinito até esse primeiro valor aqui. Depois esse segundo intervalo aqui, né, entre esses dois pontos, e
esse último intervalo aqui. Então agora, qual desses intervalos vai ser o intervalo máximo de definição da minha solução? Bom, vai ser o intervalo que contém a condição inicial. Então, se eu voltar para cá, a condição inicial era y de 0 igual a 1. Então, vai ser, qual é o intervalo que contém essa condição inicial? Bom, aqui eu tenho x de 0, Então, o intervalo que contém isso é esse intervalo laranja aqui. Então, o intervalo máximo de definição da minha solução é menos 3,3488 e mais 3,3488. Então, assim, eu descobri o intervalo máximo de definição dessa solução, que é o que ele coloca aqui, Então, aqui eu tenho várias curvas que são solução da equação diferencial. Essa curva aqui é a curva que satisfaz a condição inicial. Então, notem, que ela está definida para x entre menos 3,34 e x mais 3,34. Aí, essa curva, ela se divide em duas, a parte de cima e a parte de baixo. E aí, de novo, qual vai ser a solução? Então, a parte de cima ou a de baixo? Bom, vai ser a parte, a curva que contém a condição inicial. Então, aqui, y de 0 igual a 1. Então, y, x igual a 0 é 1. Então, é essa parte de cima aqui. Tá? Então, assim, a gente consegue encontrar o intervalo máximo de definição da solução. Ou isolando o y, e aí vendo onde essa função está definida, ou se não, procurando os pontos onde essa curva tem retas tangentes verticais. Uma última observação aqui, Às vezes essas equações separáveis elas podem ter soluções constantes, como nesse exemplo aqui, dy dx igual a y menos 3 cosseno de x sobre 1 mais 2y ao quadrado. Se eu olhar para cá, e pegar y igual a 3, aqui em cima vai dar 0. E aí, vai zerar todo esse lado aqui. Então, para y igual a 3, a equação diferencial fica dy dx igual a 0. Então, se a derivada de y igual a 0, isso implica que y é igual a constante. E aí, bom, vai ter que ser 3. Então, essa solução aqui, ela satisfaz a equação diferencial. A gente não pode esquecer dessas soluções, porque essa equação aqui ela é uma equação separável, eu posso passar tudo isso daqui para esse lado aqui, o dx lá para o outro lado, aqui vai ficar só com y, aqui vai ficar só com x, posso resolver, mas a solução que eu encontrar desse jeito não vai incluir essa solução aqui. E aí a minha condição inicial ela pode ser satisfeita só por essa solução. Então tem que tomar cuidado com isso. Primeiro olhar, se, antes de mais nada, olhar se essa derivada pode ser igual a 0. Nesses exemplos que a gente resolveu, nenhum deles podia. Mas nesse caso aqui pode. Então tem que lembrar dessa solução.